Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, a 15ª edição, que chega completamente no clima da Conmebol Libertadores. O Internacional está a uma vitória dentro de casa de garantir vaga na decisão continental. No jogo de ida da semifinal contra o Fluminense, o Clube do Povo empatou por 2-2 no Maracanã. O confronto foi disputado no dia 27 de setembro e contou com gols de Hugo Malho e Alan Patrick para o Internacional. No Rio de Janeiro, o Internacional saiu atrás do placar contra o time de Fernando Diniz. Germán marcou antes dos 10 minutos, mas chegou ao empate ainda no primeiro tempo e, com um jogador a mais, conseguiu a virada na etapa final. Nos últimos minutos, o Fluminense buscou o empate, que deixa a situação completamente igualada para o jogo da volta. Como a Conmebol Libertadores não conta mais com saldo qualificado por gols marcados fora de casa como critério de desempate, novo empate no Beira-Rio levará a decisão da vaga na final para os pênaltis, enquanto o vencedor no tempo normal estará classificado para o dia 4 de novembro no Maracanã, jogo único final da Libertadores. Após o jogo do Rio de Janeiro, o técnico Eduardo Cudê concedeu entrevista coletiva e convocou a torcida a fazer a diferença no confronto do próximo dia 4 de outubro, quarta-feira, no Beira-Rio. No tengo duda, va a estar como aconteció, va a estar lotado y por eso falo, nos sentimos mejor jugando en casa con nuestra torcida y bueno, seguramente van a hacer una fiesta como vienen haciendo. Quien volta agora tem que ter a cabeça boa y saber que hoy juego de decisiones en casa, que a verdad lo que falo de fútbol hubiésemos asignado en la previa y bueno, ten que construir una grande semana para ganar. Y siempre reiterando, tenemos enfrente un grandísimo rival, pero bueno, se van a enfrentar dos grandes teams y que seguramente van a hacer como hoy, o van a dar como hoy un gran espectáculo. Pero bueno, obviamente cada uno hallando para sí mismo y no tenemos confianza en que podemos ganar el show en casa y la gente tiene que ir con esa mentalidad, con la mentalidad positiva. O Timmy está jugando bien, o Timmy, a ver, ¿qué podemos? Yo no puedo reclamar para mis jugadores de lo que intentan jugar, de que brigan cada bola como si fuese la última. ¿Qué podemos reclamar? Por lo menos yo hablando a mi team, ¿no? O Inter, ¿no? No es mi team, pero es mis jugadores o el equipo que uno adestra y bueno, no tengo reclamación. Me hubiese gustado ganar, pero también siento que nos vamos de aquí con un buen resultado para casa y que precisamos ganar en casa. Como también si hubiésemos ganado, hubiésemos preparado el juego para ganar en casa, ¿entiendes? No tengo cómo preparar para pasar como sea. A veces se fala pasar como sea. Vos, yo no comprendo cómo se prepara un juego para ganar como sea o pasar como sea. Tiene que haber un jeito, tiene que haber una preparación y es lo que hacemos cada semana. Así que a torcedor, lo mismo de siempre. Les pido confiar, creer que el grupo va a dejar o alma para que nos encontremos nuevamente en una final. E por falar em torcida, não existem mais ingressos à venda para o jogo da volta da semifinal da Libertadores. Mais de 50 mil pessoas são esperadas no Beira-Rio para aquele que será o último jogo do Inter como mandante na edição de 2023 da principal competição de clubes do continente. Afinal de contas, avançando para a decisão, o Inter disputará a final num jogo único, como comentamos, no Maracanã. O Internacional até aqui tem 5 jogos como mandante na Libertadores, 4 vitórias, um empate contra o Nacional na primeira fase, vitória sobre o Metropolitanos por 1-0 na segunda rodada da fase de grupos.
Na última rodada da fase de grupos, vitória de 3-1 sobre o Independiente Medellín, além dos triunfos nas fases eliminatórias de oitavas e quartas de final sobre River Plate por 2-1 e o Bolívar por 2-0. Também estão esgotadas as vagas no estacionamento do Beira-Rio, todos os lugares disponíveis foram comercializados na reserva antecipada. E lembrando sempre, para o torcedor, um jogo dessa magnitude que mobilizará dezenas de milhares de pessoas, a quem puder que chegue cedo ao estádio, recepcione a delegação na chegada do ônibus do Internacional e depois já parta para as arquibancadas do Beira-Rio, onde terá início a cantoria do primeiro ao último minuto. Precisamos jogar juntos porque, contra um grande adversário, para chegar à final da Libertadores, o Inter precisa muito da força das arquibancadas, que tem sido um diferencial ao longo de toda a campanha na Conmebol Libertadores. Depois do jogo contra o Fluminense, que acontece às 9h30 de quarta-feira, o Colorado terá um confronto muito importante no final de semana, domingo, dia 8 de outubro, Clássico Grenal de número 440, e o check-in para sócios e sócias de modalidades que fazem check-in, carteira vermelha, coloradinho, também Parque Check-in e Patrimonial Parque, começou nesta terça-feira, nesse dia 3 de outubro, ou seja, já é possível garantir presença no Clássico Grenal de domingo. O clima de Conmebol Libertadores também tomou conta das gurias coloradas que já estão na Colômbia, onde disputam a partir do próximo dia 6 de outubro, pela primeira vez na história, a principal competição de clubes do continente. E para o torneio, o técnico Lucas Piscinato relacionou as goleiras Gabi Barbieri e Maiara, as defensoras Bruna Benítez, bicampeã da América, Carla, Esquerdinha, Isarraz, Lohane e Roberta, as meio-campistas Ana Luísa, Capelinha, Jenny Becker, Letícia Monteiro, Márzia Coutinho, Pati e Zóio, e as atacantes Belém Aquino, Priscila, Sandoval, Sol e Tamara. A estreia das gurias na Libertadores Feminina está prevista para o dia 6 de outubro, sexta-feira, às 17 horas de Brasília, contra o Nacional do Uruguai. No dia 9, segunda-feira, o Inter volta a campo na cidade de Cali contra as donas da casa, o América de Cali, a partir das 7h30 de Brasília. Já na terceira e última rodada da fase de grupos, o Inter enfrenta no dia 12 de outubro o Boca Juniors a partir das 7h30 de Brasília. A Libertadores Feminina é disputada por 16 equipes divididas em 4 grupos e de cada chave, líder e vice avançarão para a fase de quartas de final. O chaveamento eliminatório todo acontece em jogos únicos disputados na Colômbia, país sede da competição. Em entrevista para o Mundo Colorado, o técnico Lucas Piscinato, que chegou ao Inter no mês de julho, analisou os primeiros meses de trabalho que teve com o grupo das gurias coloradas. Olha, foram 2 meses de muita entrega do grupo todo para tentar entender a forma de trabalhar. Acho que a gente se adaptou sim ao modelo de jogo. Sempre, jogo a jogo, a gente precisa ter modificações e qualificações, né? Nunca se adaptar a algo e parar naquilo, mas eu sinto que o grupo está sendo um grupo que tem muita fome para buscar essas motivações internas e crescer e evoluir. Tem sido um trabalho dia a dia muito bom e a gente está muito ansioso para estrear pela Libertadores. E quem também concedeu entrevista para o Mundo Colorado foi a zagueira Isarraz, ídola do Internacional, descoberta na primeira peneira do futebol feminino do Inter, na peneira de reabertura do futebol feminino do Inter em 2017. E a nossa zagueira comentou as diferenças que a Conmebol Libertadores tem em relação aos outros torneios que o Inter disputa no calendário anual. A gente sabe que a Libertadores ela é um tiro curto, né? Não é um campeonato brasileiro que tem todo esse processo, mas acho que é passo a passo, é jogo a jogo, é estudar, é saber exatamente a proposta de jogo e a maneira que a gente vai jogar em cada jogo para saber desempenhar da melhor forma possível. 1, 2, 3, Inter! Ainda sobre gurias coloradas, a categoria Sub-17 volta a campo no sábado, dia 7 de outubro, para a disputa do jogo de ida da semifinal do Gauchão. O Inter encerrou a primeira fase do Gauchão na liderança da chave A e agora terá jogos de ida e volta contra o Flamengo de São Pedro. O jogo de ida no dia 7 de outubro fora de casa e no dia 14 de outubro a vaga na final será decidida com mando do Internacional. Por fim, a categoria Sub-15 do Celeiro de Ases encerra a primeira fase do Gauchão no próximo dia 7 de outubro. Fora de casa, o Inter enfrenta o Cruzeiro em Cachoeirinha a partir das 3 horas de Brasília. O Inter, vai lembrar, é o líder do Grupo A, está empatado em pontos com Grêmio e Progresso, mas nos critérios de empate,
o Colorado ocupa a primeira posição e vai a campo exatamente em busca de uma vitória que afirme esse primeiro lugar, garantindo vantagem nos duelos de mata-mata. Repassados os principais destaques do calendário do Internacional, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Se avançar para a final da Libertadores, o Inter decidirá o título contra Palmeiras ou Boca Juniors. No jogo de ida, na Bombonera, os argentinos foram melhores, criaram sua chance de gol, mas não conseguiram vazar a boa defesa brasileira. Assim, o jogo foi encerrado com empate de 0-0 e o cenário indica que o novo empate levará a decisão para os pênaltis e quem vencer no tempo normal, assim como o Inter e o Fluminense, estará classificado para a decisão. Boca Juniors é um time que no último final de semana poupou seus titulares, perdeu um clássico para o River na Bombonera por 2-0. O Palmeiras também preservou seus principais jogadores e foi superado no Brasileirão pelo Bragantino por 2-1. É um confronto em que o Palmeiras é sim favorito, como naturalmente a gente encararia um time que venceu das últimas 2 Libertadores e é o atual campeão brasileiro, mas me parece que ofensivamente o time de Abel Ferreira, desde a lesão do Dudu, tem tido dificuldades para envolver realmente seus adversários, ao mesmo tempo que o Boca Juniors na Libertadores é o time que até aqui não perdeu e também não ganhou na fase eliminatória, empatou todos os jogos que disputou. Por isso, e correndo o risco de ser um pouco ambicioso na aposta, eu acredito sim no empate entre Palmeiras e Boca, com a vaga sendo decidida nos pênaltis. E na Estrela Bet, a odd para um empate das duas equipes no Allianz Parque é de 3,60. Palmeiras até aqui não venceu nenhum jogo como mandante na fase eliminatória da Libertadores. Contra o Deportivo Pereira não precisou, havia vencido por 4-0 o jogo da ida na Colômbia, administrou um 0-0 em casa, mas contra o Atlético Mineiro, nas oitavas, vencera a ida por 1-0 no Mineirão e sofreu alguns sustos que quase ameaçaram a classificação em São Paulo. Então eu acho que mais uma vez o Palmeiras talvez empate em casa, o Boca é um adversário complicado, cancheiro, e esse empate tem na Estrela Bet agora uma odd de 3,60. Na Sul-Americana, os duelos semifinais têm um grande contraste. Enquanto o LDU venceu por 3-0 em Quito, o Defensa e Justiça tem a situação bem encaminhada, Corinthians e Fortaleza empataram o jogo da ida na Neoquímica Arena por 1-1, e agora o cenário é completamente aberto para o jogo da volta no Castelão. A partida acontece terça-feira agora, dia 3 de outubro, a partir das 9h30, expectativa de público absoluto, estádio Castelão lotado. Fortaleza, ele vem numa crescente nos últimos anos de cenário nacional e também cenário continental, que eu imagino será coroada com uma classificação para a final da Sul-Americana. O Corinthians acaba de trocar de treinador, é algo que também tem um certo impacto. Entra Mano Menezes no lugar de Vanderlei Luxemburgo, enquanto o Fortaleza com Vojvoda, já há algumas boas temporadas, está no melhor momento em 2023 e tem uma odd de 1,83 na Estrela Bet. A aposta que eu faria e que farei, a aposta no Fortaleza, vencendo o Corinthians e se classificando para a final da Sul-Americana. Essa foi a 15ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, em clima completo de Libertadores da América, as gurias por estrear e o Inter no futebol masculino buscando a classificação para a grande final. Na semana que vem, a gente retorna de novo aqui no canal do Inter, no YouTube, com a repercussão desses confrontos e informações sobre o que estará por vir na agenda do Internacional.